Bom dia, vamos dar início. O microfone está aqui. O meu está ligando. O meu está ligando. Ó, se quiser participar, já fala aí. Né? Qual que é o assunto da Qual que é o assunto da aula de hoje? A origem da alma do indivíduo, uma questão teológica. Não era melhor pegar aquele copão grande lá? Fica a critério aí, só tanto. Ó, e se quiser mais, é só chegar e pegar. Deixa eu deixar fechado aqui. Só por uma questão de manter gelado. Tá. Só que, devido a alguns acontecimentos, semana outra, faz mais de mês, né, que a gente não tem aula. Ficamos 3 semanas sem aula. Origem da alma. Tá. Esse tema da origem da alma, ele é discutido não só no meio evangélico. Ele começou a ser discutido na filosofia grega antiga, como a gente falou na semana passada. E aí, na aula passada, né? Eu vou dar um resumão, que a gente já está até gravado, se você quiser assistir lá. Com relação à Grécia Antiga, eles começaram com essa crença na Grande Mãe, e aí depois a Grécia foi invadida por povos indo-europeus que tinham outra cultura e outros deuses. E aí esses povos agregaram aos derrotados ali na Grécia, né, esses deuses, só que a lenda, a história a mitologia da Grande Mãe, ela foi incorporada à mitologia grega depois, né, através, se você for estudar a história de Gaia, a história de Perséfone, e outras tem algumas lendas da Grande Mãe, e também tem uma coisa interessante, os gregos eles não foram uniformes nisso. Digamos aqui, né? Vamos dizer que esse quadrado aqui era a Grécia e tinha várias cidades, né? E regiões de algumas cidades, como a Galácia, que depois, na época de Paulo já, né? Mas digamos, né? E aí surgia uma religião, essa religião fazia uma interpretação dos deuses e surgiam novas mitologias, porque essa história é muito antiga, era muito antiga, assim, não é pré-histórica, mas é muito antiga mesmo. Então, não havia um escrito canônico, assim, digamos assim. Então, os deuses mudavam, né? A forma como eles falavam dos deuses mudava, as mitologias mudavam. E ao longo do tempo, esses deuses foram ganhando, foram sendo antropomorfizados, né? Que foi explicado na aula passada. Eles foram dando características humanas. Esses deuses foram ficando ciumentos, irascíveis e tudo mais. E aí, a gente passou pelo culto da mãe pré-helênica, né? E aí, na época de Homero, que foi um poeta, mas foi um dos primeiros a falar da mitologia grega e tal, né? Homero ele vai falar em termos de que o primeiro sujeito que vai falar da alma é Homero. E aí ele vai abordar a alma não como algo imortal, mas como algo que está em nós, que existe, digamos assim. Homero ele vai tratar dessa maneira. Ele vai dizer que a alma é uma fumacinha que fica lá no Hades e essa alma ela é esquecida, né? Digamos assim. E a única maneira de você ser imortal é através de atos. Então você pode, a sua fama pode ser imortal. Se quiser pegar mais ali, fica à vontade. A sua fama pode ser imortal. Por isso é que e a gente até citou o fato de que essa história ficou na tradição do povo por muito tempo. A ideia de você fazer alguma coisa grande ou de você morrer gloriosamente para ser lembrado. É a fama imortal, né? E aí, depois de Homero, teve uns poetas e filósofos gregos que eles foram entendendo e elaborando teorias e filosofias a respeito da alma, e aí foram tornando a questão um pouco mais subjetiva. E aí, no que eu quero dizer isso? Assim, que não era preciso ser uma coisa grandiosa para você ser imortal. E aí, ao longo do tempo, eles foram começando a entender a alma como algo imortal também.
Não só a sua fama, mas a sua alma pode ser imortal. E aí chegou numa época ali, no ano 1000 antes de Cristo mais ou menos, ou talvez até mais, do ano 800, né, entre 800 e 1000 antes de Cristo ali, surge o orfismo, né? E aí tem dois mitos que são interessantes, né? Tem o mito de Orfeu e o mito de Dioniso. Dá uma olhada se Dioniso é com S ou com Z aí, por favor. Dioniso é com S mesmo. Com S? Tem dois Dioniso na mitologia grega, que não é Dionísio, é Dioniso mesmo. Deu uma pesquisada, porque sempre achei que era Dionísio. Só que aqui interessa para nós o Dioniso Zagreus. Qual que é a lenda a lenda de Dioniso Zagreus? Vamos começar pela lenda de Orfeu, que foi a que originou o orfismo, né? A lenda de Orfeu diz assim, que Orfeu era um sujeito, vou resumir, bem resumido aqui, porque já foi contado até de uma maneira mais longa na aula passada. Orfeu era um sujeito que tocava bem seu instrumento. Como é que era o nome do instrumento dele? Não era harpa, era um outro parecido com a harpa. Enfim, ele tocava bem, ele era um músico excelente, a sua música acalmava feras, né? E fazia com que as ninfas se apaixonassem por ele, e fazia com que as pessoas ficassem encantadas, hipnotizadas por causa da sua música. Até que uma ninfa chamada Eurídice também encantou ele, né? Ele também ele ficou apaixonado por ela. E aí ele se casou com ela, mas pouco tempo depois de eles se casarem. Oi? Lira. O instrumento era lira. E aí, eles se casaram, mas pouco tempo depois ela foi picada por uma serpente e desceu ao Hades. O Hades não era o inferno. O Hades, para a mitologia grega, ele é o lugar dos mortos. Tem 3 níveis de Hades, né? Tem 3 níveis de Hades que a gente falou na semana passada. Tá funcionando o ar, né? E aí, a Eurídice foi para lá e o Orfeu, ele não se contentou em ficar sem a Eurídice, ele foi atrás dela. E aí ele invadiu o inferno, né? Ele não venceu os adversários pelo caminho, mas ele os encantou. Ou seja, ele não precisou derramar sangue para chegar até o trono do Hades, que é o Hades, o deus, né, do submundo. Eles falam que é o deus do inferno, mas é o deus lá para o grego não era essa questão. Todos os mortos vão para o Hades, né? Que era o submundo. E aí, chegando lá, ele encantou o Hades, e o Hades ficou impressionado porque ele entrou vivo lá. E o Hades ao lado de Perséfone, que era a sua esposa. A lenda não é Perséfone, a Perséfone era filha de Deméter, que era uma reconstrução da lenda da deusa mãe pré-helênica. Né? E a Perséfone era a esposa do Hades e ela convenceu o seu marido, já que eles se encantaram pelo canto, pelo toque da lira, né? Eles foram convencidos, né? A Perséfone convenceu o Hades de liberar a Eurídice. Mas o Hades era muito esperto, né? Tanto é que ele conseguiu prender a própria Perséfone lá. Ele fez um acordo com o Orfeu, que ele poderia levar a Eurídice, mas ele não ia ver ela antes de chegar até onde o sol brilha, né? Eles deveriam subir a escada, né, digamos assim, e ele não poderia olhar para trás. E aí chegou num ponto lá em que o desejo e a saudade da sua amada falou mais alto e ele acabou olhando para ela. E quando ele olha para ela, ela é tragada para o submundo de volta e não tem como voltar. Tem mais coisas, mas eu vou finalizar aí, porque ele subiu, ele continuou a sua caminhada e subiu. E a partir daqui, tem-se a ideia de que Orfeu foi o cara que descobriu como ir e voltar, né? E aí tá, por isso que se funda o orfismo, né? Baseado nos seguidores desse ensinamento de Orfeu, para eles saberem como que eles poderiam voltar do submundo. A lenda de Dioniso Zagreu diz o seguinte, que ele era filho de Zeus
E ele era ainda criança, mas Zeus gostou muito dele. E Zeus queria deixar ele como o herdeiro. Mas ele não era filho de Zeus com a esposa de Zeus. Ele era filho de Zeus com uma musa lá. Mas procurei quem que era a mãe de Dionísio dos Agreus. Quando você achar, você pega o microfone e fala. E aí, era muito invejosa de Dionísio e tal. Ela ordena aos titãs. Ela ordena aos titãs que matem Dionísio. E os titãs atraem ele para longe de Zeus e matam ele. E despedaçam ele e comem as partes, né? E aí, Atena descobre isso e conta para os Zeus. E aí Zeus destrói, né? Ele não despedaça, ele destrói os titãs com seus raios. E aí os titãs viram... Oi? Perséfone. A mãe de Dionísio? Não, essa mãe de Dionísio, Baco, essa daí. A dos Agreus era outra. Mas Dionísio dos Agreus é filho de Zeus e da deusa Perséfone. Ah, que interessante. Olha só. Foi a mesma que convenceu o Orfeu. Mas voltando. E aí, ele... É isso mesmo. E aí a Atena conta para Zeus e Zeus fulmina os titãs. Transforma eles em cinzas. E a partir dessas cinzas surgem os seres humanos. Oi? Tem outras respostas aí. Qual que são as outras respostas? Tem uma do Wikipedia, não sei se procede, mas Zeus... Vou parar preparar a posição. Tem mais de um Dionísio. Zeus e Semele, né? Semele, isso. Semele, que gerou Dionísio. Essa daí. Ela não era uma humana, ela era uma ninfa, não sei. Era uma outra criatura lá. Por quê? Porque foi a partir das cinzas dos titãs que surgem os humanos. Isso para o orfismo, tá? Não era para o grego comum, tá? E a partir dessas cinzas surgem os seres humanos. Os seres humanos, então, eles surgem baseados nessa cinza que era composta do resto dos titãs, que tinham devorado Dionísio. Então, tem uma parte divina, né? E tem uma parte terrestre, terrena, material, né? Então, os seres humanos, para o orfismo, eles são compostos dessa mistura, né? E aí, essa parte divina, ela quer ir para o Olimpo, ela não é nem para o Hades, ela quer ir para... Tem o Hades aqui, tem os 3 departamentos e tem o Olimpo, aqui em cima. Diante dos deuses. As almas, elas anseiam por estar junto aos deuses, porque elas eram parte de um deus, né? De um semideus, não sei. Então, elas anseiam por isso. Mas elas estão condenadas por causa do pecado original. Eles não chamam de pecado original, mas enfim, a gente, só para contextualizar aqui, dos titãs. Os titãs têm esse pecado original. E aí, essas almas, elas estão então condenadas a um ciclo infinito de nascimento, morte e renascimento, né? De reencarnações, né? Depois tem que lavar isso aqui, mas não vai dar um jeito. Estou falando bem rápido mesmo, tá? Vamos colocar aqui. Essas almas, elas estão condenadas a esse ciclo infinito. Nasce, cresce, morre, renasce, e cresce, morre, e por aí vai. E infinitamente. Só que o orfismo, eles entendiam esse ciclo infinito como a condenação e a forma de restauração também, de redenção. Por quê? Através desses ciclos infinitos, você podia ir também se purificando, porque a maneira de se livrar disso aqui e chegar até o Olimpo era através, para o orfismo, de boas práticas. Então, a primeira coisa, você tinha que se desfazer dos seus bens materiais, porque qualquer prazer material, ele é algo que faz a sua alma ficar aqui. A sua alma está aqui por causa da matéria, para o orfismo. Então, para o orfismo, você tem que se livrar da matéria, de todos os prazeres mundanos e tudo mais. Então, eles viviam nas comunidades, eles eram uma religião de mistério. Na Grécia Antiga, eles chamavam isso, a religião de mistério. Então, você
ficava ali junto com aquele povo ali, se aprendia os mistérios ali, né? E aí, por exemplo, eles não sacrificavam animais. A vida deles era primeiro vegetariana e até alguns tipos de feijão eles não comiam, tá? Esse era o orfismo. Surgiu depois de um certo tempo, um dos primeiros filósofos que se destacou sozinho e tal, né? Depois dos poetas gregos antigos da época do Homero, foi o Pitágoras. O Pitágoras, eu ouvi falar na escola do Teorema de Pitágoras e tal. O Pitágoras, ele era um cara fantástico, assim. Ele conhecia matemática, ele conhecia o sistema de 7 notas musicais, né? Foi ele que desenvolveu. E para o Pitágoras, tudo era número, né? Tudo era número. Os números estão em tudo, né? Nas medidas de uma porta, nas medidas do ser humano, na quantidade de peso que você tem. Os números, eles estão em tudo. Então, a religião pitagórica, o pitagorismo, ele segue essa linha aqui, essa mesma ideia, só que aí você vai alcançar isso através do conhecimento dos números, você vai alcançar a purificação através do conhecimento filosófico. Então, através do conhecimento filosófico do que você lembra, aí eles vão entrar na ideia o seguinte, existem 2 rios que eles vão dizer, né? O ciclo está aqui, mas quando você morre, você vai para diante de um rio, que eu esqueci o nome. Tadinho. Não está gostando da aula. Então, quando você morre, você vai para diante de um rio. E aí você bebe das águas desse rio para você voltar. Só que esse rio, as águas dele são as águas do esquecimento. Você esquece dessa vida. E aí você nasce sem nenhuma recordação da vida anterior e com isso você comete os mesmos erros. Então, o filósofo para Pitágoras é aquele cara que ele bebeu menos. O Platão vai explicar melhor um pouquinho isso aí. E aí o Pitágoras, ele falava que ele era descendente de um filho de Apolo, que depois de fazer grandes feitos lá, o Apolo concedeu um desejo para ele, qualquer desejo que não fosse a imortalidade, qualquer outra coisa. E aí ele pediu para lembrar. O pedido dele foi esse. Então o Pitágoras, ele fala que ele era a 4ª reencarnação já, e ele fala que ele lembrava de todas as outras. E aí ele ensinava, né? E depois fundou a escola pitagórica, né, o pitagorismo, onde eles falavam que através do conhecimento filosófico e tal, você recebe, a gente pode chamar de bênção, né? Eles chamavam de outra forma, de lembrar. Você recebe essa dádiva de lembrar, e aí através disso você pode prosseguir. Porque você começou, né? Você progrediu até aqui, aí você morreu. Aí quando você nasce, você pode continuar a partir daqui. Até você chegar no nível em que você pode alcançar o favor dos deuses, digamos assim, para quando você morrer, você ir para junto dos deuses. Eles acreditavam assim. 70 anos depois da morte de Pitágoras, nasce o Platão. Então, eu não lembro, não sei, não pesquisei, né, para saber com quantos anos Platão começou a ensinar filosofia, para dizer para vocês quantos anos depois da morte de Pitágoras começam a surgir os primeiros ensinamentos de Platão. Mas o nascimento de Platão, que não se sabe ao certo também, mas foi mais ou menos ali 70 anos depois da morte de Pitágoras. E o Platão desenvolveu a coisa de uma maneira bem interessante. Primeira coisa é que o nome dele não era Platão. Você vê como é que apelido pega há muito tempo, né? O nome dele era Aristóteles, mas ele tinha ombros largos, então a palavra platis, né? Platis vem de largo. E Platão, no grego, Platão, é alguma coisa larga. Ombros largos seria a ideia, né? Então ele era um cara grande, né? Um cara grandão, porte físico, né? De soldado e tal. Ele era conhecido como Platão. Platão, ele começa ensinando as coisas de uma maneira bem diferente. Ele eleva, digamos assim, a filosofia. Ele eleva a filosofia para um outro nível. Primeiro que ele escreveu bastante. A gente tem alguma coisa do material que ele escreveu hoje em dia ainda, mas ele escreveu possivelmente muito mais. Então o Platão, ele entendia o seguinte:
como é que o mundo foi criado? O mundo não foi criado por um Deus bondoso e pessoal, ele foi criado pelo Demiurgo. O Demiurgo, ele não é mau, ele só é indiferente. Ele não é pessoal. O Demiurgo, ele não criou do nada também. O Platão vai dizer, o Demiurgo, a palavra Demiurgo vem da palavra grega que significa artesão. Uma pessoa que faz, que dá forma, que é um bom artesão, né? E aí o Demiurgo, ele pegou essa matéria sem forma, né? A Bíblia fala de sem forma e vazia quando Deus criou, né? Mas o Demiurgo, ele deu continuidade. Havia matéria, havia alguma coisa e ele deu forma ao universo. Ele criou, né, o que existe. E ele criou as almas. Algumas linhas do platonismo, depois, né, vão dizer que era uma alma só. Outras vão dizer que eram inúmeras, todas as almas que existem. E o Demiurgo criou essas almas, mas elas estavam no mundo das ideias. O mundo das ideias deixa eu ver se está aqui. E o Demiurgo criou essas almas lá no mundo das ideias. O que é o mundo das ideias? Já ouviram falar do mito da caverna? O que é o mito da caverna? Pega o microfone falando. Não, já ouviu falar. Já ouviu falar? Sabe como é que é, irmão? O mito da caverna? O mundo da caverna, eles viviam num lugar lá dentro da caverna e não conseguiam sair. O mundo da caverna quer dizer que eles viviam, segundo ele, conta, né, essa experiência em que os seres viventes naquele contexto ali, vivia dentro de uma caverna e eles não conheciam o que existia fora, eles não tinham nenhum contato com o mundo fora daquela caverna. E aí a luz do sol refletia ali pelo buraco daquela caverna e batia neles, onde refletiam ali uma sombra. E era a única coisa que eles poderiam observar do mundo, que existia aquela sombra. E aí eles não saíam dali de dentro, né? Eles estão presos na caverna. Eles ficavam presos ali, eles não saíam para fora para poder descobrir o mundo. E aí o que ele quer dizer com isso? Às vezes muitas pessoas têm essa incompreensão do mundo e tem medo de sair, né? Ficar ali preso. Na verdade, essa aplicação que os evangélicos deram, essa interpretação de que a pessoa tem medo de sair. O Platão vai dizer que nós somos essas pessoas na caverna e que o mundo material é a caverna. E essas sombras projetadas lá são as coisas que nós vemos. E aí eu tenho a lenda do cavalo, que eu acho muito interessante, que é o que ele mais contava. Então, assim, o mundo das ideias é esse mundo perfeito, superior, né? Vou colocar aqui. O mundo das ideias é esse mundo superior e nós estamos aqui, o mundo material, o mundo físico. Tudo que nós vemos, elas são sombras, essas sombras projetadas pelo sol através do mundo das ideias que chega a nós, digamos assim. Então, ele vai usar o exemplo do cavalo. Deixa eu ver se é aqui. Não. Ele vai usar o exemplo do cavalo, por exemplo. Fala assim, você vai lá numa fazenda que tem várias raças de cavalo. Você fica admirado com as cores, né? A forma, que apesar de serem todos cavalos, eles têm umas formas diferenciadas e tal. Aí ele vai dizer o seguinte, que todos esses cavalos que você vê e que você poderá ver no futuro ainda, são sombras do verdadeiro cavalo que existe no mundo das ideias. O cavalo verdadeiro, o cavalo ideal, ele está lá. E aí ele vai dizer isso aí. Então, tudo porque ele vai dizer o seguinte, que nós temos defeitos. Os cavalos têm defeitos. Então, no mundo das ideias, tudo que existe lá, tudo que existe aqui é uma sombra do que existe no mundo das ideias. Então, e esses ciclos infinitos aqui é porque as almas criadas, as almas que foram criadas, ele vai dizer, vai usar a palavra criada, mas não é uma criação ex nihilo, do nada, né? Não é uma criação do nada. O Demiurgo, ele deu forma para as almas lá, e essas almas caíram. Ele não vai usar essa palavra também, mas essas almas, elas foram condenadas à existência material. E aí o Demiurgo, ele criou isso aqui como nossa prisão, né? Ele vai usar
ele vai dizer que o corpo é a prisão da alma, o túmulo da alma. E aí, nós estamos condenados a esses ciclos, e para o Platão, o que faz com que nós estejamos livres dos ciclos infinitos é a verdade. A verdade. Isso aí, ele vai falar o seguinte: quem vai te libertar, o que vai te libertar é o conhecimento da verdade. Quem disse algo parecido? Quem? Parabéns, Mike. Aí, ó. Aí. Merece 2, porque citou certinho. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus copiou de Platão? Claro que não. Mas há esse paralelo. Há alguns paralelos, inclusive. Até a ideia do Pitágoras de conhecimento, né? Jesus vai falar lá em João 17, versículo 3, que a vida eterna é conhecer a Deus, né? A vida eterna. Então, para o Platão é isso. Deixa eu ver, eu falei, aqui está sobre a queda, né? Então, as almas, elas estavam lá no mundo das ideias, elas pecaram e caíram, por alguma coisa aconteceu lá que essas almas caíram, entraram nesse ciclo infinito, e a única maneira de sair desse ciclo infinito, e aí o Platão vai falar que o seu mestre Sócrates, né? Ele ensinava, né, que no dia da sua condenação, ele conta por que ele se negou a fugir, inclusive. Vocês sabem por que o Sócrates, qual foi a condenação do Sócrates? Foi tomar cicuta, que é um chá venenoso. E aí eles sugeriram ao Sócrates fugir, né? Mas ele não quis, ele falou que se ele fugisse, ele não iria estar se libertando. A liberdade para ele era se entregar, tomar cicuta, e aí ele ia se livrar disso aqui, porque ele já tinha chegado ao conhecimento da verdade, né? Então, para o Platão era isso. Esse era o Platão. Tá? Deixa eu ver. O Orígenes, ele nasceu em Alexandria. Orígenes já era um presbítero, depois pastor também, bispo, né? Mas voltando ao Platão, o Platão ele deixou um legado muito interessante. A ideia que a gente tem de alma hoje em dia, ela é platônica. Ela é muito influenciada pelo Platão, a questão da alma ser imortal. E até a ideia, quando você pensa assim, que a alma não tem forma e tal, ela é platônica, essa ideia, né? O Platão que ensinava assim, e a igreja, ela assimilou isso. E existia no Egito uma cidade inaugurada por Alexandre o Grande, chamada Alexandria, que era, segundo a maioria dos estudiosos, historiadores, era a cidade era a capital intelectual do Império Romano. Era a cidade com o maior número de escolas de filosofia, era a cidade com o maior número com a maior biblioteca, né? Alexandria era a cidade onde, se você quisesse ser professor, você teria que ir para lá. Você ia ganhar muito dinheiro. E aí o Orígenes, ele era um cara que filho de pais cristãos, o nome do pai dele era Leônidas, se eu não me engano ele é um santo católico. O pai dele foi martirizado. Quando o pai dele foi preso, o Orígenes quis morrer junto com o pai dele também. O Orígenes planejou e ele iria se entregar ao Império Romano, lembrando que as perseguições que a igreja sofreu, elas não foi 300 anos direto de perseguição, né? A igreja foi fundada ali no ano 30 depois de Cristo, não, no ano 26, né? Jesus nasceu entre o ano 6 e o ano 4 antes de Cristo, então ele morreu provavelmente no ano, deixa eu ver, 4, menos 4 mais 33, 29. 29, ano 29 ali foi quando a igreja começou. E aí, não foi do ano 29 até o Constantino que a igreja foi perseguida ininterruptamente. As perseguições à igreja, elas eram por um tempo e em alguns lugares.
Não era todos os lugares que perseguiram a igreja o tempo todo. Mas depois do ano 100, mais ou menos, você já começou a fazer aula de história da igreja? Foi mais ou menos isso aí, eu não lembro muito bem. Sei que depois... Primeiro século já tinha muito, né? Então, a princípio, nos primeiros anos, eram os judeus que perseguiam. O Império Romano não ligava, não estava nem aí. Depois de um certo tempo, quando a igreja atingiu todos os cantos do império, e aí o culto ao imperador começou a esvaziar, eles começaram a cobrar das pessoas que elas cultuassem o imperador. E aí as pessoas, os crentes, preferiam morrer do que fazer isso. E o que impressionava mais é porque quando um romano era capturado por algum inimigo, ele entregava o império rapidinho. E os crentes eram jogados no Coliseu, eles viam os leões chegando e o que eles faziam era ajoelhar e orar. Ninguém fazia isso. As pessoas de outras religiões que os romanos capturavam, que eram inimigos, eles fugiam. Os crentes não fugiam dos leões, né? Eles, digamos assim, eles oravam, eles continuavam a sua fé. E isso impressionava muito os romanos e fazia com que os romanos quisessem matar mais ainda os crentes. E o povo gostava de ver, né? O povo gostava de ver os crentes sendo martirizados. E aí, o pai de Orígenes, o Leônidas, ele foi... Não é o Leônidas dos 300 de Esparta, São Leônidas, né? Ele foi martirizado. Como ele era um cidadão romano, ele foi decapitado. Porque assim, se você era um cidadão romano, você recebia uma pena onde não infligisse muita dor, né? Você não era torturado. O cidadão romano não era torturado pelo Império. Ele era morto direto, rápido, né? Decapitação. Paulo foi decapitado. Paulo era cidadão romano. Então, o Orígenes quis se entregar para morrer junto com o pai. A mãe não deixou porque ele tinha outros 6 irmãos. O Orígenes tinha 17 anos nessa época. Então, a mãe dele falou, não, você tem que ajudar a cuidar dos seus irmãos. Chegou num ponto em que a mãe dele escondeu todas as roupas dele, deixou ele nu em casa. Ele ficou com vergonha de sair pelado para se entregar e não foi. E aí o Orígenes, ele começou a dar aula de gramática. Como tinha as escolas de filosofia lá, mas as escolas de filosofia só aceitava quem já sabia alguma coisa, não aceitava. Era tipo uma faculdade, né? Tipo um curso técnico, uma faculdade. Orígenes começou a sustentar sua família com essas aulas de gramática, até que a 18, 19 anos por aí, ele começou já a pregar. A pregar não, a ensinar. Nessa época a igreja não permitia que qualquer pessoa pregasse nos templos, né? Podia pregar em qualquer lugar por aí, mas nos templos não, eles não pagavam para isso. Mas na escola de Alexandria ali, na escola da igreja, ele já ensinava teologia, ensinava filosofia, ele lia muito os ensinamentos de Platão. E então, depois de um certo tempo, com uma certa proeminência, conforme ele foi ganhando fama e tal, ele começou a escrever, mas ele começou a escrever, foi o primeiro teólogo sistemático da igreja. O primeiro cara que sistematizou os ensinos da igreja, que começou a escrever uma teologia mais ampla, um ensinamento mais... Que horas que é? Tá. Não vai dar tempo. Vou só finalizar o Orígenes hoje mesmo. Então, o Orígenes, quando ele sistematizou da seguinte maneira. O que ele falava que existem 2 relatos da criação em Gênesis, ele falava que houve 2 momentos de criação. 2 criações, né? Em Gênesis 1, ele fala que foi a criação que Deus fez num mundo superior, um mundo onde Deus criou as inteligências, né? Por isso que ele fala lá que no texto diz macho e fêmea os criou, mas só que o Orígenes vai interpretar isso dizendo assim que Deus não criou gêneros, eles eram macho e fêmea ao mesmo tempo, segundo o Orígenes, né? Ele vai dizer o seguinte, que Gênesis 1 é o primeiro, que quando Deus criou essas almas, nossas almas, lá, e Deus criou todas as almas que existem já, de uma vez só. E essas almas estavam nesse mundo, né? Superior. Tá? E aí, essas almas pecaram e caíram desse mundo superior.
E aí Deus, por misericórdia, cria a matéria. Deus cria o universo, a matéria. Por que que Deus faz isso? Para dar a chance dessas almas subirem para o paraíso, voltarem para esse mundo aqui. A ideia de Orígenes era essa, tá? Então, para Platão, a matéria é castigo. Para Orígenes é uma chance de redenção. Mas é platonista. E aí ele vai dizer o seguinte, que dentre essas almas, existiam as almas que pecaram tanto que não merecem uma chance de redenção a não ser através da punição eterna. Ele vai dizer o seguinte, que esses aí são os demônios. E aí ele vai dizer que como os demônios a princípio eram almas desse mundo como nós, ele vai chamar o diabo de o nosso irmão mais velho. Vai dizer que o diabo era o nosso irmão mais velho. Mas aí ele foi o que mais pecou. E ele vai dizer o seguinte, que na segunda categoria está o homem, que são as almas que pecaram, mas não pecaram tanto, então recebem uma segunda chance, né? A matéria, que é a nossa segunda chance de nos redimirmos, né? Através dele falava sobre o livre-arbítrio, né? Através do livre-arbítrio se redimir. E ele falava dos anjos. Os anjos são essas almas que não pecaram. Então os anjos continuam, eles recebem um corpo, né? Os anjos, talvez, eu não lembro bem se Orígenes fala que os anjos recebem um corpo, mas eles estão junto com Deus, né? Eles estão juntos com Deus, eles não perderam os privilégios, digamos assim. E aí ele vai dizer que existe uma alma que não pode nem ser considerada exatamente uma alma, porque ela está muito superior às almas. Ela está tão superior e tão ligada a Deus Pai, através do amor. Ele não chama de Deus Pai, mas ele fala que essa alma está tão ligada a Deus, esse é o Logos, né? Que ele se confunde com o próprio Deus, né? Para não cair no politeísmo, né? Dizer que existe mais de um Deus. Ele vai falar que se você olhar, você não consegue ver dois. Você consegue ver um. E o Espírito Santo ele vai encaixar depois, porque Tertuliano já tinha elaborado a teologia da Trindade nessa época. Mas, e aí ele vai dizer que o Logos ele faz isso. Mas o Logos ele é uma alma ainda. A gente quase não dá de considerar uma alma pela sua ligação com o Pai, mas ele ainda é. E aí o Logos ele recebe essa missão de nos guiar de volta. Por isso que o Logos se encarna e vira Jesus. Ele vai dizer que Jesus é esse Logos, que é Deus, abaixo de Deus, né, um Deus menor, mas ele se encarna para mostrar. Então, assim, Jesus seria o irmão maior, né? Que ele nos mostra, por isso que Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a forma, seguindo ele, né, seguindo os passos dele, você consegue uma forma de se redimir e estar diante de Deus. Tá. Só que o Orígenes ele vai dizer que o inferno não é para sempre como a gente pensa. A eternidade ali é um período de tempo muito longo, e aí depois de uma eternidade no inferno, as almas que estão lá vão ter os seus pecados expiados e vão ter direito de chegar junto a Deus, né? Parece com o platonismo? Muito, né? Isso é platonismo, na verdade. E aí a gente chega na teoria da pré-existência da alma que está na apostila de vocês. Essa teoria é baseada nessa ideia de que nós estávamos nesse mundo, caímos, e aí através das boas práticas, da oração, de servir a Deus e tal, você vai conseguir ser redimido para estar junto com Deus de volta. Nesse mundo aqui. Você não vai estar como nós acreditamos hoje em dia, né? Você vai para esse mundo aqui. Ele não fala em ciclos. Eu gostaria até de corrigir uma coisa que eu falei na aula passada, que o Orígenes ele era um gnóstico. Ele não era um gnóstico, assim. Tem muita gente que fala que ele era gnóstico. Essa ideia aí, né? Ele é muito parecido. Como ele incorporou as ideias do Platão, e o Platão era gnóstico, então fica muito parecido. Fica muito mesmo. Né? Fica muito mesmo. Né? Por isso que tem muita gente que fala isso, inclusive. Inclusive, tem vários ensinos do Orígenes que são ensinados nos centros espíritas, nos centros de gnose e tudo mais.
né? Ele combatia, dentre os escritos dele tem um contra Celso. Celso era um filósofo da época que chamava os crentes de ignorantes. Ele tinha várias acusações, ele tinha vários escritos contra os cristãos. E aí o Orígenes escreve essa obra contra Celso, onde ele faz uma defesa muito boa do cristianismo. E essa defesa chama a atenção a ponto de a mãe do imperador, eu não sei se foi por causa desse escrito, ou se foi por causa de outros, mas ela chama Orígenes, né, na época, para consultá-lo a respeito de algumas coisas, né? O imperador que não era o Constantino ainda, eu não lembro o nome do imperador romano, mas ele vai para Roma para encontrar a mãe do imperador, que ela gostava dele, né? E ela queria consultá-lo sobre algumas questões lá. Então, assim, vou tentar fazer um paralelo aqui. Esse apagador está ruim. Eu vou comprar um, se Deus quiser. Na próxima aula estaremos. Vamos só finalizar com um paralelo entre Orígenes aqui e Platão, para a gente. Platão, Orígenes. Ideias superior. Vamos colocar aqui, mundo superior, né? As almas, elas estavam aqui, para Orígenes aqui, para Platão aqui. E aí Platão vai falar sobre um ciclo, né? Orígenes vai falar sobre a vida, né? Para Platão era um ciclo de infinito e tal, onde você vai, através de repetições, você vai fazer. Tem 2 filmes que eu gostaria de indicar a esse respeito, não que são platônicos exatamente, mas falam dessa questão que tem um de ação com o Tom Cruise, que eu esqueci o nome, depois eu vou lembrar do nome. E o outro é um filme de 93 por aí. Eu esqueci o nome desse também. Se a Cauana tivesse aqui, ela me lembrar. Onde quando você morre, você repete o dia. É o preço do amanhã, uma coisa assim. Mas é outro. Mas você sabe qual que é, né? Quando você morre, você volta no mesmo dia que você está. No limite do amanhã. No limite do amanhã. Tem esse, né? Quando você morre, você volta no começo daquele dia, né? Mais ou menos isso aqui. Só que aí, lá o cara já seria o filósofo completo, porque ele se lembra, né? Enquanto todo mundo, ninguém se lembra, né? Aquele dia foi repetido, mas só ele se lembra. E aí, aqui, ele vai falar do Demiurgo. Demiurgo, e ele vai falar de Deus mesmo, nosso Deus, né? Teve um sujeito chamado Marcião, que era inimigo de Orígenes, inimigo da fé, mais ou menos assim, a gente vai falar na próxima aula, que ele falava que foi o Demiurgo, que criou o mundo, que é o Demiurgo, que é o Deus do Antigo Testamento. E aqui ele vai falar sobre o mundo das ideias de novo. O mundo das ideias e o mundo superior. Então, assim, a ideia de repetição está nos dois. Do mundo das ideias você vai para o ciclo finito e volta para o mundo das ideias, se você for uma boa pessoa. Estava no mundo superior, você vem para essa vida material, você vai para o mundo superior, se você for uma boa pessoa. Mas só que você volta para cá, na verdade, né? E aí você pode, na verdade, você faz isso aqui, né? Você pode demora mais, mas você pode acontecer de novo, né? A gente acaba enxergando uma ideia de aproximação, né? Por exemplo, ali, esse camarada ele tinha uma ideia bem parecida com o gnosticismo, mas era só uma ideia. E aqui a origem já leva um pouco mais próximo de Deus. Depois de origem já vem realmente a ideia de que Deus é a verdade da ética cristã, né? Ao longo do tempo a gente vai vendo que eles estão chegando para próximo do que nós queremos. Se vocês estudarem bem, vocês vão ver que tem muita coisa de Platão no cristianismo, tá? Infelizmente tem. E Agostinho era platônico, né? E Aristóteles, ele não entra nessa lista porque ele tinha umas ideias bem diferentes. A gente vai falar na próxima aula um pouco das ideias de Aristóteles, da razão porque ele não entra nisso aqui, o entendimento que ele tinha da alma era bem diferente. Ok? Então, assim, deu de entender como é que funcionava as ideias de Orígenes e por que foram rejeitadas. Porque ele não tinha base bíblica para isso. O que ele falou que a Bíblia diz isso, mas na verdade era Platão.
ele tentou, ele foi o primeiro que tentou e ele conseguiu fazer muita coisa boa, mas na questão da preexistência da alma ele foi quase que plenamente platonista. Sim, por isso que essa ideia foi rejeitada como heresia pela igreja, a pré-existência da alma, tá? Ok? Vamos finalizar. Mais alguma pergunta? Certeza? Então eu posso perguntar para vocês. Se vocês não têm pergunta, quer dizer que vocês já sabem. Gente, obrigado pela presença de vocês. Semana que vem não tem aula, mas a gente vai ter aula. Talvez não tenha aula. Talvez. Eu anuncio lá, tá?